Portanto, eu vou falar sentado. O meu título é Reconhecer Manuel Antunes para pensar a humanidade que ainda quer subsistir. Eu penso que uma percentagem dessa humanidade terá passado por este congresso e está aqui à minha frente. E começaria por dizer que dizem os crentes que Deus está em toda a parte e os agnósticos respondem que se está em toda a parte é porque os jesuítas já por lá andaram e lhe deram as coordenadas. É uma ironia, mas serve para entender o que vamos dizer agora. Que não é de estranhar, portanto, como ao lermos, conhecermos e reconhecermos as ideias do padre Manuel Antunes, um jesuíta, nos pareça estarmos em presença de um onipresente. Não só a variedade dos temas, como a profundidade com que os tratou, o pendor infinito da sua vontade de saber, como uma certa humildade académica de entender que a erudição é a construção das dúvidas e muito menos a edificação das certezas. Isto faz do seu legado uma composição ímpar e riquíssima. Acresce um certo orgulho bairrista, se é certo que os jesuítas e a cultura portuguesa se adaptaram uns à outra em muitos momentos, também é certo que os principais jesuítas, Francisco de Xavier, Anchieta, Francisco Soares, Molina, o Papa Francisco, não eram portugueses. Mas Antunes é nosso, português da Sertã, português continental que aprendeu o Portugal do mundo, o Portugal do Atlântico, também o Portugal do Índico e dos 7 mares e das 7 partidas, das hoje interrogadas descobertas aos descobrimentos da sua autenticidade, também o Portugal das diásporas e da imigração, e depois, finalmente, o Portugal europeu, o Portugal que fez nascer, no após 25 de Abril, uma nova ideia messiânica de uma Europa generosa e salvadora, revisitando mitos, redistribuindo missões, procurando na hora zero de uma outra história um futuro que alguns, como o poeta Fernando Pessoa, sempre acharam que faltava cumprir como uma dívida a um país de tantas expectativas e quimeras. Ele próprio, uma utopia, um não lugar de inadvertências. Manuel Antunes já não presenciou a assinatura do Tratado de Adesão à Comunidade Económica Europeia e o que daí viria, mas refletiu sobre o país onde, sem incorrer em grandes exageros, estava quase tudo por fazer. O antigo regime, deposto pela Revolução de 1974, sabia bem disso, possivelmente melhor que ninguém, esboçou uma aproximação à Comunidade Económica Europeia ainda nos anos 60 do século passado, ao mesmo tempo que entreabria as portas ao envolvimento de grupos estrangeiros nos negócios nacionais. A Liz Nave do Grupo Melo foi pioneira neste quadro, mas também António Champalimau, que andava muito perto destas coisas. Mas nada disso foi suficiente para convencer os futuros parceiros europeus a aceitarem uma ditadura velha, colonialista e seráfica no seu seio, e só um novo regime permitiria essa aceitação. Manuel Antunes percebeu isso. Manuel Antunes, entre tantos outros temas, escreveu sobre Salazar. Não só porque era um politólogo abalizado, Manuel Antunes, mas porque continha na análise o tom imparcial que lhe valeu o reconhecimento por todos os setores políticos de um verdadeiro pedagogo da democracia. O seu artigo na revista Brutéria de julho de 1970, escrito horas depois do anúncio da morte do Presidente do Conselho, que foi a 27 de junho desse ano, é de uma argúcia compreensivelmente cautelosa e cito em 3 linhas, não todo. Característica dominante da sua personalidade de estadista, a autocrítica-se marcou-lhe também os limites. A extensão desses limites, porém, só a história a poderá marcar com justiça e rigor. Manuel Antunes tinha, portanto, a sua própria argúcia, o seu timbre, a sua perseguição da justiça e do rigor, e o padre Manuel Antunes, entre os muitos protagonistas do que será Portugal ao longo dos 9 séculos que construíram uma ideia nem sempre muito nítida de nós, é também uma voz, a vários títulos, singular. Como intérprete fecundo, percorreu o que na cultura variada das épocas em que viveu, o que nela se conteve ou exibiu de mais oculto, de mais empreendedor, também de mais convulsivo e conflituoso. Ao 25 de abril de 1974, ele chamava revolta, que viria a fazer-se, definia ele, revolução, mas só depois de 11 de março de 1975. Isto porque atrás dos tempos vêm tempos, e a primeira sublevação ainda não era uma transformação para todos. Manuel Antunes tinha a percepção de que o todo não é, e que só somos no outro. Apenas as unidades culturais nos seus universos distintos e personalizados são contempláveis, o que significa que aquilo a que hoje chamamos mito cultural, isto é, a capacidade de analisar o que somos, quem somos e como somos pelas referências adquiridas na multiculturalidade, que é o M do mito cultural, a interculturalidade, que é o I, e a transculturalidade, que é o T, é que nos definem
traduzem, explicam. Sozinhos somos sempre incapazes. São dele as palavras registadas em 1978. Nas histórias do povo e dos povos, como nas histórias dos grupos significativos, como na história dos indivíduos, surgem por vezes momentos em que se põe o dilema radical: ou renascer ou morrer, ou conversão a uma ou a outra maneira de ser, outro, ou então desaparecimento na necrose. Portugal é chegado a um desses momentos, mais de 4 anos envolvidos sob a revolta do 25 de Abril, revolta que viria a transformar-se, sobretudo a partir de 11 de março de 75, de revolta em revolução. Essa alternativa põe-se com uma agudeza, uma premência, até uma angústia, a que não será mais possível fugir. É então que nos propõe um conjunto de questões, o Padre Manuel Antunes, que nos parecem de grande atualidade, e diz: que quer então o nosso país? Que quer o povo português? Afinal, o que queremos nós? Sugere depois, como resposta, queremos uma comunidade nova, uma sociedade nova, um estilo de vida novo, em que certos defeitos mais graves, certas carências mais significativas ou certas características mais negativas da nossa existência comunitária dos últimos tempos, ou de sempre, sejam modificados. Vão sendo modificados com a gradualidade que semelhantes transformações exigem. Ou não? Ou preferimos nós continuar a insistir neles, a erguê-los como valores e não a removê-los como obstáculos, a assumi-los na prática, quando não na teoria, como a autêntica maneira de se ser português, como a autêntica maneira de um nosso estilo de vida? Também Manuel Antunes, portanto, junta a voz ao longo, muito longo, extenso coro de intelectuais que ao longo dos séculos procuraram entender uma identidade nossa ou para nós. Uma motivação que em certos momentos constituiu uma verdadeira explosão discursiva, mobilizando filósofos, historiadores, especialistas em ciências sociais e humanas. Nascido no ano de 1918, ano em que a Primeira Grande Guerra registrava o seu fim e se dava ao princípio de um novo mundo cheio de cicatrizes e de novas e incomparáveis construções do imaginário, da realidade e da simbólica, Manuel Antunes viveu até 1985. Foi um classicista, especializado na cultura grega e na romana, e todavia um homem atentíssimo à cultura do seu país e aos momentos que lhe proporcionavam. Assistiu em criança ao fim da Primeira República, viveu grande parte da sua vida de adulto no Estado Novo, foi conselheiro da democracia e os primeiros anos da democracia tinham coisas urgentes a tratar, limitadas pelo confronto entre as forças políticas no terreno que não davam espaço para opções estratégicas de longo curso. Nos primeiros anos de Abril, os partidos políticos limitaram-se a exercer uma navegação de cabotagem enquanto geriam o risco de guerra civil, o risco da bancarrota, o risco da insuficiência cardíaca que acompanhou, porque de outra forma não podia ter sido, o imenso fôlego libertador de reter a respiração durante mais de 40 anos. A Comunidade Económica Europeia, a CEE, tal como sucederia mais tarde com os países que deixaram de fazer parte da cintura externa da desaparecida União Soviética, tinha, porque a criou para si, a obrigação moral de aceitar no seu seio os povos ibéricos, por muito que soubesse, ou ao menos suspeitasse, que eles eram aqueles de quem se dizia que não se sabiam governar-se, mas não aceitavam quem os governasse. Não é por acaso que escolhi a palavra moral. No vórtice do tempo, esta palavra de raízes tão próximas dos costumes e das regras de conduta parece ter perdido a sua força enquanto fiel nivelador das regras de convívio, e hoje não se fala muito ou quase nada de moral, e até os crimes de sangue são ilegais e não são imorais, face às regras do direito vigente. Ora, Manuel Antunes disse-nos claramente: uma revolução moral é necessária. Para que a antiga sociedade não volte e a nova não continue a ser este misto de ódios, de antagonismos, de oportunismos e de faccionismos, de utopismos e de caotismos que nela tem sido até agora. Uma revolução moral que se deixe inspirar e orientar pelos princípios e valores da justiça, da solidariedade, da liberdade e da honestidade. Uma revolução moral que seja, no entanto, realista, renovando as instituições existentes e não apenas mudando os nomes e criando outras que se imponham. Uma revolução moral que tenha a coragem de afirmar na prática, dentro da sensatez e dentro do equilíbrio, a norma teórica da coatividade do direito. Uma revolução moral que estabeleça o primado da produtividade sobre a economia, do ser sobre o ter, da comunidade sobre a sociedade. Esta era a sabedoria do Padre Manuel Antunes e era capaz, mesmo em tempos conturbados, de levar professores a serem alunos,
políticos a serem pessoas, alunos a serem aprendizes, e as suas aulas enchiam-se pela sua erudição. Padre jesuíta, professor universitário, classicista, filósofo, crítico literário, pedagogo, desdobrou-se debaixo de 124 pseudónimos literários, escrevendo incansavelmente, não só na sua revista, A Brutéria, onde escreveu quase meio milhar de artigos, como numa vastíssima publicação periódica regular, e colaborou ainda em revistas académicas e eclesiais, nomeadamente na Revista Portuguesa de Filosofia, na Eufrosine e na Revista da Faculdade de Letras. Não podemos esquecer as numerosíssimas entradas, mais de 250, que redigiu para a Enciclopédia Luso-Brasileira de Cultura, publicada pela editorial Verbo, da qual foi diretor da secção de Literatura. Eu devo a um dos meus orientadores de tese, de doutoramento, o professor Dr. José Eduardo Franco, que já me veio espreitar a ver se eu dizia asneiras, e é um estimadíssimo amigo aqui sentado à minha frente, que eu penso em que está a dormitar e depois ouve tudo e fala de tudo, que é o professor Dr. Luís Machado de Abreu. O conhecimento e o reconhecimento do Padre Manuel Antunes, intelectualmente, graças a vocês os dois, fui contagiado pela sua figura. Há que reconhecer Manuel Antunes para pensar a humanidade que ainda quer subsistir, foi o título que dei a esta comunicação. Porquê? Porque carecemos de revoluções, porque carecemos de uma moral nova, porque somos carentes do pendor humanista que coloca o respeito pelo ser humano e pelas suas profundas diferenças no centro das prioridades. Porque há vozes e há alternativas que não são as dos extremos. Não é necessário acreditar que só Hitler e Stalin estão na ponta dos exemplos e das nossas escolhas quando votamos. Pois a coexistência pode passar pelo equilíbrio e pela equidade, pela proximidade e pela equidistância entre todos, pela pedagogia, pela aprendizagem, pelo ensino, pela territorialidade efetiva da tolerância e da valoração do que temos de melhor. Manuel Antunes mostra-nos como não devemos lutar por um mundo melhor, mas pelo melhor que possamos levar e construir neste mundo que já temos e nos foi entregue, a casa comum das nossas diferentes identidades. Na linha de alguns outros pensadores, também Antunes nos aponta caminhos difíceis, mas possíveis. O entendimento da formação civil e cívica, não como uma antecâmara para a vida, mas como uma vivência cotidiana das liberdades e da responsabilidade e da lenta e gradual e permanente construção educativa. Como disse o Padre Manuel Antunes, sem ciência e sem técnica, a humanidade não pode subsistir. Sem misericórdia, ela não pode subsistir enquanto humana. Só as três formam um triângulo geodésico dos nossos levantamentos. Obrigado.